Fala, povo lindo do Senhor. Mês de julho, a pedidos, estou fazendo combos no Instituto Êxodos. Combo Libertador, você compra o Sangue nos Umbrais e ganha também o curso Estágio de Guerra Espiritual. Tem o curso Guerreiro de Oração, você compra o Intercessão em Chamas e ganha o Policlínica da Alma. E o terceiro combo é o combo Valente da Batalha, você compra o Sangue nos Umbrais e ganha todos os cursos, ganha o Estágio de Guerra, ganha o Intercessão em Chamas e ganha também o Policlínica da Alma. Tudo com 66% de desconto. Molezinha para você. Entra lá no cursos.pastorlobo.com e clica no combo que você quiser. Vai na aba cursos e você escolhe o que você quiser. Deus te abençoe. Olá, queridos graças e paz. Sou o pastor Oswaldo Lobo, da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná, e também diretor do Instituto Êxodos de Libertação. É uma alegria estar aqui na Conferência Atitude Online 2020, junto com tanta gente boa que serve ao Senhor. E hoje eu quero falar para vocês sobre a unção que Deus dá para libertar cativos. E eu quero ler um texto da Escritura Sagrada em Isaías, capítulo 10, verso 27, que diz: "E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção." Pai querido, eu quero colocar o coração do teu povo nas tuas mãos e desentupir, desentulhar tudo aquilo que no entendimento dos teus filhos impede que a tua palavra seja frutífera na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A unção é uma capacitação que vem do Espírito Santo de Deus. A unção, ela é capaz de transformar a vida de um perdedor num vencedor. O texto de Isaías fala de um recomeço. Jesus, quando ele vem à terra, ele vem para dar um novo começo, ou um recomeço, para toda a humanidade. A primeira coisa que Jesus faz, o primeiro sermão que ele prega em Cafarnaum, cidade onde seu ministério foi estabelecido, ele lê Isaías 61:1 e ele diz o seguinte: "O Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor." Essa unção sobre Jesus, essa porção do Espírito sobre Jesus, que o capacitou, e ele vai dizendo e continuando o texto nos versículos seguintes, há uma noção muito clara de que há uma função dentro da unção para ser exercida por aquele que recebe. E a unção de Cristo é uma unção libertadora. Ele troca o choro e o lamento por uma coroa, ele tira as cinzas e dá veste de louvor, ele restaura as vidas arruinadas, aprisionadas, destruídas, e dá uma nova chance, um novo recomeço para aqueles que se encontram com ele. A palavra unção significa isso: um espírito derramado de cima para baixo, o espírito esfregado na vida de alguém para ela recomeçar uma história. Toda vez que Deus começa algo, ele começa pelo Espírito. Em Gênesis capítulo 1, verso 1, diz: "No princípio, Deus criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus ele pairava sobre a face das águas." Toda vez que Deus começa algo, ele começa com o Espírito. Ele começou com Davi. O profeta Samuel unge ele com óleo, e a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor o possuiu, isso em 1 Samuel 16. Essa unção, ela é a capacitação de Deus para que você possa desempenhar uma função, um propósito, uma vocação, um chamado de Deus para a sua vida. Quando Jesus ele recomeça pelo Espírito. A Bíblia vai dizer para a gente em Atos capítulo 10, verso 38, como Deus ungiu. Essa palavra unção está sempre carregada com o poder de Deus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque o Senhor era com ele.
essa unção para libertar cativos, ela é estendida, ela é lançada com autoridade sobre a igreja. Há muita gente que confunde autoridade e poder. Autoridade e poder são duas áreas diferentes de uma mesma moeda, são duas faces diferentes de uma mesma moeda. Poder é força e autoridade é direito de governo. Eu gosto muito de usar o papel do rei numa monarquia. O rei é alguém que recebe hereditariamente o poder. Ele tem poder, mas não governa, porque quem governa é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro é que executa, que é o chefe do poder executivo. Então o rei, apesar de ter poder, ele não tem autoridade nenhuma, porque a autoridade repousa sobre aquele que está governando. E foi isso que Jesus ele deu para a gente. Em Lucas capítulo 10, ele vai dizer que Deus deu para a gente, que ele dá para a gente autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do mal, e nenhum dano, nenhuma ação do inferno poderia nos desabilitar e nos desautorizar. Quando a Bíblia fala sobre autoridade e ela vem carregada dessa noção de autoridade, Jesus é questionado por que e com que autoridade ele fazia aquilo. Tanto em Marcos 1 quanto em Marcos 11, aqueles mestres da lei, os fariseus, os religiosos, perguntaram para Jesus: com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Autoridade é um exercício de uma tarefa e de uma função cujo governo é dado por Deus. Quando nós falamos a palavra autoridade não significa que você vai ficar mais forte, nem que vai crescer uma asa, aí você vai virar anjo, nas suas costas não vão crescer uma asa. Autoridade é uma delegação de poder para que você possa viver para a glória do Senhor. E hoje nós, quando nos encontramos com as pessoas que vêm buscar o socorro da igreja, vêm buscar remédio para as suas feridas, nós recebemos pessoas destruídas, amarguradas, aprisionadas, descartadas, desesperançadas, gente que sofreu todo tipo de abuso, gente que sofreu todo tipo de ataques. Essas pessoas vêm em frangalhos. Eu cito Ezequiel capítulo 34, que fala sobre a maneira como as ovelhas estão chegando nas igrejas, quebradas, infestadas de machucados e feridas, pessoas que não têm como sair de dentro dos cativeiros, de dentro das prisões e das jaulas espirituais que elas estão vivendo. Oi, gente, uma pausa aqui no vídeo. Os livros do Pastor Lobo e toda a literatura na área de libertação, batalha espiritual e cura da alma estão lá no site www.institutoexodus.com. Aproveita e dá um like nessa mensagem, compartilha e seja membro aqui do canal. Deus te abençoe. É para isso que Jesus se manifestou. 1 João, capítulo 3, verso 8, diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Foi para isso que Jesus veio. Mas quando Jesus vem aqui, ele vem de uma maneira muito desconfortável. Jesus, ele recebe, o Espírito de Deus desce sobre ele. A unção tem essa característica de vir de cima para baixo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre ele como uma pomba. Então Jesus, ele recebe essa unção, ele é tentado no deserto, ele volta do deserto cheio do poder do Espírito, e a partir daí, ele começa uma jornada, uma caminhada para tirar a humanidade do calabouço do pecado. Ele começa, ou melhor, ele dá um recomeço para a humanidade. Jesus, ele tem essa autoridade e ele delega a autoridade para a sua igreja, para que a sua igreja possa exercer a mesma tarefa que ele exerceu. Em João, capítulo 20, verso 21, a Bíblia diz que Jesus, chamando os seus discípulos, disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós também. E tendo assoprado sobre eles o Espírito Santo, os despediu. Quando nós recebemos o Espírito Santo, junto com isso,
nós recebemos pela fé também autoridade para destruir cativeiros, porque essa unção, ela funciona para destruir, para aniquilar todo jugo maligno. Quando Adão ele é criado por Deus para dominar. É isso que a Bíblia vai dizer para a gente, que Deus deu uma autoridade para Adão, para que ele dominasse sobre os peixes, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais e toda a criação. Mas Adão ele perde essa autoridade quando ele negocia com o pecado. Quando Adão ele rompe a fronteira da obediência, quando ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal, naquele momento Adão ele perde a autoridade e a partir daquele dia no Éden, lá naquele jardim, o mundo jaz no maligno. É isso que a Bíblia diz, que a partir de agora o mundo jaz no maligno. E o mundo ficou sujeito à operação das trevas até que Jesus ele volta, ele vem para restaurar e dar um recomeço. Em Lucas capítulo 4, Jesus sendo tentado por Satanás no deserto. Satanás diz para ele, leva ele a um alto monte e diz: eu te darei autoridade sobre todas essas cidades, se tu prostrado me adorares. Porque essa autoridade foi dada a mim, e eu dou a quem eu quiser. Na verdade, a autoridade que estava em favor de Adão foi usurpada por Satanás. Mas Jesus, ele diz não à tentação, ele diz não a Satanás, e ele segue um destino que era Jerusalém e a cruz do Calvário. Ali no Calvário acontece algo extraordinário. Ali no Calvário começa algo novo. Ali Jesus dá a oportunidade da gente recomeçar. Quando Jesus está na cruz, ele dá um brado e diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento, Jesus recebe toda a carga de todo o pecado, de toda a humanidade. Ali ele é castigado pelo meu e pelo seu pecado. Ali Jesus sangra, ele, naquela execução terrível da cruz, ele sangra até a morte. Então ele é sepultado e o mesmo Espírito que opera na minha vida e na tua vida operou ressuscitando Jesus Cristo dos mortos. Quando Jesus ressuscita dos mortos, porque era impossível que o laço da morte poderia contê-lo, quando ele ressuscita, ele toma de volta algo chamado autoridade perdida. Ele vai dizer em Mateus capítulo 28, do verso 18 ao verso 20, ele diz: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Toda a autoridade que estava na mão do inimigo, agora está nas mãos de Jesus. Ele recebe essa autoridade, ele toma de volta. É muito clara a visão do livro do Apocalipse, no capítulo 1, quando João vê o Mestre, vê Jesus, ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Antes de mim não houve, depois de mim não haverá jamais. Eu sou aquele que esteve morto, mas reviveu, e hoje vivo para sempre. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quando Jesus fala a chave de morte do inferno, ele está falando que agora ele tem uma autoridade, que veio com essa unção. Uma autoridade para governar a morte e para governar o inferno. É por isso que eu e você, debaixo dessa autoridade e debaixo dessa unção, como servos de Deus, como filhos de Deus, nós recebemos governo para dar uma voz e dar um fim a todo jugo, dar um fim a toda fortaleza, dar um fim a toda jaula, a todo calabouço satânico. Eu e você recebemos do nosso Mestre, o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador, autoridade para quebrar todo jugo. Hoje, nessa conferência Atitude, você recebeu uma série de mensagens, você pôde adorar a Deus, mas você recebeu junto a unção que despedaça todo o jugo. E eu quero abençoar a sua vida, eu quero clamar
para que a mesma unção que Deus me deu para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para abrir porta de prisões, seja também sobre sua vida, sobre sua história, sobre tudo aquilo que você tem experimentado na face da terra. Não se engane, você é o ungido do Senhor para mudar a sua família, para transformar e dar um novo recomeço à sua própria vida. E eu quero te abençoar e orar por você em nome de Jesus. Pai querido, que essa mensagem de poder, de graça e de verdade entre no coração dos teus filhos e filhas e que a tua palavra, que é a verdade poderosa, possa encharcar a mente do teu povo e descer sobre eles esse caldo, esse óleo, essa unção do teu Espírito. Portanto, tira todo o óleo velho, todo o óleo seco, todo o óleo rançoso e coloca sobre a cabeça do teu povo um óleo novo, um óleo fresco, para que todo jugo seja quebrado, para que toda cadeia seja destruída, para que toda jaula seja desautorizada e para que teus filhos vivam com autoridade em nome de Jesus. Amém e amém. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Fica com Deus.